Tornar-se uma lenda entre as quatro linhas brancas não é tarefa simples. Muitos tiveram que batalhar pela posse da bola, pois é onde o foco se concentra. Defensores tiveram que dar inúmeros botes limpos sem faltas, goleiros realizaram dezenas de defesas inimagináveis, atacantes precisaram fazer muitos gols. Contudo, houve um homem que se transformou em uma lenda e um dos rostos mais facilmente reconhecíveis no esporte, mesmo sem jamais tocar na bola. Hoje, vamos descobrir de que forma alguém se torna o árbitro mais temido, mais respeitado e, de longe, o mais lendário do mundo. Ele chegou a figurar na capa do Pro Evolution Soccer. Vamos descobrir como Pierluigi Collina se tornou quem é. Observar Collina desempenhar suas funções era tão impressionante quanto observar qualquer uma das superestrelas com quem ele compartilhava o campo. Não se tratava apenas de sua precisão em não cometer erros de julgamento, com a visão afiada de um falcão e uma calma admirável. Era também a maneira como ele lidava com os jogadores. Ele tinha a capacidade de chamar a atenção de qualquer um, até mesmo de figuras temperamentais como Oliver Kahn, que se curvava a Collina como um filhote recém-nascido repreendido por mordiscar seu par favorito de chinelos. Com o tempo, no entanto, Collina nem precisava mais adotar essa abordagem. O respeito por ele era tamanho que os jogadores já sabiam que não deveriam brincar quando ele estava observando. Afinal, com aquele olhar azul profundo fixo em você, era difícil não se sentir intimidado. No entanto, não interpretem mal, Collina não era apenas um durão sem cérebro. Ele também possuía habilidades diplomáticas. Os jogadores gostavam de bater papo com ele. Nos momentos mais desafiadores, ele até mostrava um lado mais gentil, oferecendo ajuda aos jogadores quando necessário. Ele verdadeiramente unia o melhor dos dois mundos. Mas como ele alcançou esse patamar? Não pense que Collina estava ativamente buscando esse emprego. Apesar de sua paixão pelo basquete, assim como muitos outros árbitros, ele inicialmente tentou se tornar um jogador de futebol. Contudo, Collina tinha um senso de realismo. Ele sabia que as chances eram escassas, especialmente porque ele nunca se considerou o mais talentoso. Inicialmente, ele tomou medidas para garantir sua base, continuando a se esforçar nos estudos, onde era instruído por freiras. Ele até deu um passo atrás, literalmente, começou a jogar como zagueiro central, porque percebeu que tinha maiores chances de sucesso nessa posição, já que poucas crianças estavam dispostas a atuar lá e isso exigia um conjunto diferente de habilidades. Alguma vez você já se perguntou qual time um árbitro apoia ou se eles têm permissão para torcer? Bem, quando era adolescente, Collina torcia por dois times, qualquer time que Walter Zenga jogasse e a Lazio. Embora no início ele fosse fã do Bolonha, à medida que crescia, se apaixonou pelo time conhecido como Lazio Pistols. Vamos fazer uma pausa rápida para entender melhor. Esse time era assustador, e não é surpreendente que Collina gostasse tanto dele. Basicamente, duas figuras-chave do vestiário entraram em uma discussão e as coisas ficaram tão intensas que o time se dividiu em duas facções, dependendo de qual jogador apoiavam. Eles se afastaram tanto que chegaram a ter vestiários separados. As tensões aumentaram rapidamente a ponto dos jogadores começarem a carregar pistolas para se proteger uns dos outros. Era praticamente como uma gangue. Sim, você ouviu corretamente. A coisa surpreendente é que, quando se tratava das partidas de futebol propriamente ditas, eles se uniam e jogavam de forma harmoniosa, apresentando um ótimo desempenho. Eles chegaram até a vencer o campeonato pela primeira vez na história do clube, apesar do fato de que nos vestiários os jogadores estavam literalmente ameaçando uns aos outros com cacos de vidro quebrado. Essa é indiscutivelmente uma das histórias mais extraordinárias que já ouvi. Apesar de sua notória paixão pela Lazio, ele fez questão de afirmar em uma entrevista que isso nunca influenciou suas decisões, tanto que a Lazio nunca ganhou nos primeiros 10 jogos em que ele foi o árbitro. Com 17 anos,
As perspectivas para sua carreira no futebol não eram muito animadoras, e foi nesse momento que surgiu uma proposta interessante. Sugeriram a ele que talvez devesse participar de um curso de arbitragem e, muito rapidamente, todos ficaram impressionados com seu talento natural. Colina já exibia todo o carisma ao qual nos acostumamos. Nos anos seguintes, sua vida se tornou um caos. Imagine o estresse pelo qual ele deve ter passado. Colina tinha 20 anos quando finalmente começou a arbitrar suas primeiras partidas regionais. Entretanto, simultaneamente, ele estava concluindo seu diploma em economia e cumprindo seu serviço militar obrigatório, o que desenvolveu ainda mais seu senso de autoridade e disciplina. Afinal, crescer com uma mãe que era professora, um pai que trabalhava no Ministério da Defesa e ser ensinado por freiras na escola primária não parecia ser o suficiente, certo? Em meio a todas essas atividades, ele foi rapidamente promovido para a terceira divisão italiana. Foi surpreendente observar como sua carreira avançava rapidamente, todos já o admiravam. Entretanto, então ele teve que enfrentar um dos momentos mais desafiadores de sua vida. Quando estava prestes a concluir seu serviço militar, Colina desenvolveu alopecia, uma condição que resultou na perda de todos os cabelos de seu corpo em apenas 10 dias. Para tornar a situação ainda mais desafiadora, isso aconteceu aproximadamente na mesma época em que a Federação Italiana estava planejando promovê-lo para arbitrar na Série A e Série B. Houve preocupações de que a doença pudesse afetar sua confiança e desempenho como árbitro, mas Colina era diferente. Se isso afetou sua autoestima de alguma maneira, ele certamente fez de tudo para não deixar transparecer. Aos olhos do público, especialmente olhando em retrospecto, ele parecia um personagem saído de Dragon Ball que tinha alcançado sua forma final. Com 1,87 metros de altura, Colina era tão imponente quanto a maioria dos zagueiros centrais, mas agora careca, seus olhos azuis profundos pareciam ainda mais penetrantes. Seu novo visual também lhe rendeu o apelido de Kojak, em referência ao detetive careca do programa de televisão de mesmo nome. Dado seu hábito de impor autoridade sobre os jogadores, é provável que Colina tenha apreciado a comparação. 4 anos depois, em 1995, depois de ter arbitrado apenas 43 partidas de alto nível na Itália, Colina entrou para a lista de árbitros da FIFA. Novamente, a velocidade com que ele progrediu em sua carreira era impressionante, ele era como o Alan dos árbitros. Ainda mais notável, ele foi imediatamente escalado para arbitrar 5 partidas nas Olimpíadas de 1966, incluindo a final entre Nigéria e Argentina, um clássico absoluto do futebol africano. Nesse jogo, Okoshi e Kano lideraram sua equipe enquanto estavam atrás no placar 2 vezes, mas conseguiram uma vitória emocionante nos acréscimos. Após esse feito, Colina participou da Copa do Mundo de 1998. Embora não tenha sido designado para apitar a final, ele deixou sua marca ao expulsar Kluivert em um acirrado jogo da fase de grupos entre Holanda e Bélgica. Se, nessa ocasião, ele não teve a chance de arbitrar a final, o próximo ano trouxe uma história completamente diferente. Após inúmeras atuações excelentes na Liga dos Campeões e a conquista do prêmio de árbitro do ano pela IFES em 1998, Colina foi selecionado para arbitrar a final da Liga dos Campeões de 1999. Surpreendentemente, isso aconteceu apenas 4 anos após sua primeira convocação pela FIFA. Qual era o segredo por trás de seu sucesso? Bem, para além de sua postura, ele também dominava diferentes línguas, o que o tornava capaz de se comunicar com qualquer jogador com facilidade, permitindo-lhe desenvolver empatia com eles. No entanto, o que realmente o distinguia era sua preparação meticulosa para cada partida. Ele levava tudo a um nível superior, estudava as táticas e os estilos de jogo, avaliando quais jogadores tinham maior probabilidade de entrar em conflito durante o jogo. Ele coletava informações sobre quais jogadores tinham tendência a simular lesões, a mergulhar ou a se envolver em disputas físicas com outros jogadores.
Sua filosofia era que um árbitro não deveria ser pego de surpresa, ele precisava saber quando e como os jogadores agiriam antes mesmo de eles tomarem a ação. Foi com essa filosofia que ele auxiliou a UEFA a reduzir o número de cartões amarelos exibidos em seus torneios. Em essência, ele lançou as bases para a arbitragem moderna. Retornando à final da Liga dos Campeões de 1999, esse jogo deixou uma impressão duradoura em todos, sendo facilmente uma das finais mais dramáticas da história da UCL. O Bayern enfrentou o United. Após 5 minutos, o Bayern estava na frente. Essa vantagem se manteve até os acréscimos, mas então o United marcou 2 vezes em rápida sucessão, arrancando o troféu das mãos do Bayern quando eles estavam convencidos de que já o tinham assegurado. Enquanto os aplausos dos jogadores do United ficaram gravados na memória da maioria das pessoas, Colina teve que lidar com as emoções de ambos os lados do jogo. Conforme relatado por ele mesmo, os jogadores do United estavam correndo como loucos por todo o campo, mas quando me virei, notei que a maioria dos jogadores do Bayern estava chorando e caídos no chão, sem esperanças. Vi Samuel Kuffour completamente devastado e me aproximei dele. Não consegui pensar em nada para dizer, exceto levante-se e continue lutando, ainda faltam 20 segundos no relógio. O futebol é um esporte cruel, sua imprevisibilidade dá a sensação de que às vezes ele retira o que já parecia garantido. Kuffour mantém exatamente esse sentimento, mesmo depois de todos esses anos. Ele ainda compartilha com a imprensa que nunca assistiu a nenhum vídeo daquela partida, afirmando: ainda dói pensar nisso. Preciso deixar isso para trás, mas ainda me assombra até hoje. Por outro lado, Colina teve que atravessar o campo como se fosse um campo de batalha, cuidando dos jogadores feridos deixados para trás. Nenhum jogador saiu ileso, nem mesmo o grande Kahn. Embora um dos poucos que ainda estava de pé, ele foi encontrado com um olhar que parecia desejar voltar no tempo. Colina mais tarde recordaria esse momento, dizendo: naquele dia, testemunhei a face verdadeira do futebol, onde todos os jogadores doam suas vidas por ele. No entanto, metade deles é recompensada com as aclamações e os gritos de alegria, enquanto o restante fica caído, machucado até o âmago. A atmosfera fica densa. Durante os próximos 3 anos, Colina marcou presença na Euro 2000 e estava destinado a assumir o centro das atenções na Copa do Mundo de 2002. À medida que o tempo avançava, sua reputação crescia exponencialmente, acumulando mais 3 títulos de árbitro do ano pela IFES. Na Copa do Mundo, ele desempenhou o papel de árbitro em 3 partidas, sendo que 2 delas foram especialmente selecionadas devido à complexidade envolvida. A primeira destas partidas foi entre Inglaterra e Argentina. Desde 1986, quando Maradona marcou o infame gol da mão de Deus durante a Guerra das Malvinas entre os 2 países, as relações estavam tensas, e isso se agravou ainda mais quando, na Copa do Mundo anterior, o momento decisivo ocorreu com a expulsão de David Beckham após uma falta em Diego Simeone. Se anteriormente a sua ira era dirigida um ao outro, agora uma parcela dela também recaía sobre o árbitro. Contudo, Colina não estava disposto a aceitar isso, e finalmente o jogo decorreu sem sobressaltos, com a Inglaterra conquistando a vitória e eliminando a Argentina do torneio. A segunda destas partidas foi, obviamente, a final entre Brasil e Alemanha. Entretanto, antes de prosseguirmos, vale a pena contextualizar: Colina mantinha uma relação peculiar com Kahn. Dar ordens a alguém como Der Titan não era tarefa fácil, especialmente quando ele estava perdendo. Portanto, o fato de Colina ser capaz de manter um relacionamento baseado no máximo respeito pela sua autoridade era ainda mais impressionante, especialmente quando se notou que Kahn sempre saía derrotado quando Colina apitava suas partidas. Essa tendência começou na final da Liga dos Campeões e se estendeu para a Eurocopa, incluindo uma derrota por 5-1 para a Inglaterra nas eliminatórias. A conexão estava estabelecida, e Kahn estava plenamente ciente disso.
Antes da partida, quando questionado sobre Colina, ele respondeu famosamente: "Ele é um árbitro de classe mundial, não há dúvida sobre isso, mas será que ele me traz sorte?" Claramente, não. E então desta vez a história se repetiu. 2 gols de Ronaldo em rápida sequência deixaram Cães sem um troféu para levar para casa. Espera só um momento. Enquanto Colina continuava a marcar cada grande partida de sua lista de desejos, a próxima na fila era a final da Taça da UEFA. Essa final da Taça da UEFA foi claramente o momento em que sua influência foi mais evidente, tendo que exibir o cartão vermelho para Fabien Barthez e assinalando um pênalti pouco antes do intervalo, abrindo o caminho para a vitória por 2-0 do Valência. Durante o verão, ele mais uma vez participou da Eurocopa, porém, não teve a oportunidade de arbitrar a final. Com o limite de idade dos árbitros da FIFA se aproximando no ano seguinte, parecia que ele nunca conseguiria incluir a final da Eurocopa em sua lista de realizações. No entanto, surgiu um momento que demonstrou o quão lendário ele era. Sua popularidade era tão imensa que a Federação Italiana aumentou o limite de idade para permitir que Colina continuasse a atuar como árbitro por mais um ano. No entanto, tudo desmoronou rapidamente, de maneira infeliz. Colina havia firmado um contrato de patrocínio com a Opel e, uma vez que eles também eram patrocinadores do AC Milan, essa situação foi considerada um conflito de interesses. A federação decidiu que ele não poderia arbitrar partidas de alto nível enquanto esse contrato estivesse em vigor. Assim, Colina enviou sua carta de renúncia, e a federação tentou rejeitá-la, mas o que eles poderiam fazer? Colina simplesmente agiu como se não tivesse ouvido nada e seguiu adiante com sua decisão de se aposentar. Talvez essa tenha sido uma das demonstrações de poder mais impressionantes já vistas. No entanto, o momento mais incrível ainda estava por vir. Em 2006, ele ainda conseguiu chamar a atenção por sua integridade. O escândalo Calciopoli, um dos momentos mais obscuros na história do futebol italiano, veio à tona, revelando um intricado esquema de suborno e manipulação de partidas envolvendo árbitros. No centro desse turbilhão estava um nome bem conhecido, Luciano Moggi, cujas ações quase dilapidaram a integridade da Série A. Independentemente disso, à medida que as conversas interceptadas começaram a emergir, uma verdade perturbadora se tornou evidente: muitos árbitros da liga estavam dispostos a aceitar subornos e favores de Moggi. Entretanto, há um nome que brilhou entre todos eles, resistindo incólume às tentações, independentemente do valor oferecido: Pierluigi Collina. Esse notável indivíduo continuou a ser escolhido para arbitrar as partidas mais significativas da liga, permanecendo inabalável em sua integridade, mesmo em face dessa corrupção generalizada. Sua retidão deixou Moggi furioso, a ponto de ele expressar sua indignação em conversas interceptadas, prevendo punições para as decisões de Collina contra a Juventus. Mas Collina, inabalável e intrépido, continuou sua trajetória imparcial. Ele conquistou 6 títulos de árbitro do ano da IFES, um feito que supera em dobro qualquer outro. Além disso, é membro do Hall da Fama do futebol italiano e permanece na memória como o único árbitro a trocar de camisa com um jogador, recebendo a camisa número 7 de David Beckham a pedido de Sir Alex Ferguson. Desde então, ele tem continuado a ser uma figura inspiradora no mundo do futebol, retornando ao campo sempre que há partidas beneficentes e desempenhando papéis importantes, como o de chefe de árbitros na UEFA e consultor financeiro. Afinal, ele não deixou seu diploma ser em vão, não é verdade? Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações, para receber todas as novidades do nosso canal. Até o próximo!